Pai do Senhor, queridos, quero te convidar a caminhar conosco numa jornada de 10 encontros, onde estaremos estudando sobre a volta de Cristo, o que o Senhor fala disso na palavra, envolvendo praticamente a Bíblia toda, porque de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos fala sobre a volta de Cristo. E sempre esse tema volta, esse tema precisa voltar, precisa estar junto do povo de Deus, entendendo. E a primeira pergunta que eu te faço é: quantas vezes você já ouviu uma palavra sobre a volta de Cristo? Eu acredito que sobre os evangelhos, sobre os profetas, sobre os livros históricos, você tem ouvido muitas palavras. Mas sobre a volta de Cristo, o livro de Apocalipse não é comum. Muitas pessoas travam ao ler, achando que o livro de Apocalipse, na palavra, é muito complicado. Eu quero dizer que não tem complicação nenhuma. Só precisamos caminhar, olhando a palavra de Deus, buscando discernimento, comparando o Apocalipse com outros textos bíblicos, porque você vai entender o que o Senhor tem para nós. A primeira coisa que eu te chamo a atenção é lá no livro de Apocalipse. Não só no primeiro capítulo, capítulo 1, como no último capítulo, capítulo 22, há uma palavra tremenda de promessa e de bênção para aqueles que estudam o Apocalipse. Diz lá no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado. E no último capítulo de Apocalipse diz outra vez, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então é o único livro da Bíblia em que o próprio livro abençoa, lança uma bênção sobre aquele que estuda. Então eu quero compartilhar disso e quero declarar uma bênção sobre a sua vida. Se você está separando tempo para estudar sobre o Apocalipse, para voltar a meditar sobre esses temas, o Senhor tem uma bênção especial para você. E eu quero, antes de entrar no Apocalipse, propriamente dito, eu quero voltar com você lá no livro de Daniel. Daniel foi um profeta do Senhor, ele havia sido levado cativo para a Babilônia, para a Pérsia, e quando ele estava lá na Pérsia, ele começa a orar ao Senhor pedindo uma direção. E quando ele orava, aparece diante dele, lá no capítulo 10 de Daniel, versículo 12, o anjo Gabriel que diz para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que está acontecendo? Daniel estava orando, clamando ao Senhor por uma direção, clamando ao Senhor por uma palavra, e o Senhor envia o seu anjo Gabriel. Gabriel é o anjo mensageiro, o mesmo que trouxe a palavra para Maria, para José, pai de Jesus, e aqui ele traz uma mensagem para Daniel, só que quando ele chega, existia um principado, o principado da Pérsia, que dominava aquele local, que luta com ele espiritualmente, tentando impedi-lo de levar a palavra, de levar a revelação para Daniel. Então o que Gabriel faz? Chama o anjo Miguel, que é o anjo guerreiro, é o anjo que guerreia, é o anjo que foi encaminhado a ele para cuidar do corpo de Moisés, e o anjo Miguel então vem, guerreia com os principados, com os príncipes da Pérsia, e a revelação do Senhor é liberada para Daniel, e ele recebe essa palavra. E essa palavra é poderosa. Eu creio que é uma palavra do Velho Testamento, mais completa e de grande extensão. Boa parte dela já se realizou, mas ainda falta uma parte para se realizar. E nós estamos aguardando este tempo, para que todas as coisas sejam concluídas. Então agora vamos dar um pulo lá para o capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará,
e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tremenda palavra, você pode achar muito complicada, mas se nós analisarmos e estudarmos cada parte, nós vamos entender toda a revelação que o Senhor tem aqui. A primeira coisa que precisamos buscar é o significado da palavra semana. Então eu te convido a dar um pulinho lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, quando diz assim a palavra do Senhor: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, quando a palavra de Deus, tanto Levítico quanto Daniel, fala semana, não está dizendo semana de dias, segunda, terça, quarta, quinta, mas está dizendo semana de anos. Uma semana equivale a 7 anos. A primeira coisa que entendemos é que quando Daniel menciona semana, ele está dizendo um conjunto de 7 anos. Então tenha isso em mente. Voltando para Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Segunda coisa que é importante é entender para quem é essa profecia. Essa profecia é para a igreja? É para o mundo todo? Não, ela é muito clara. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. A profecia das 70 semanas é direcionada para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Também no versículo 24, dá o objetivo para o qual essa palavra foi liberada, ou seja, o que vai acontecer quando essa profecia se cumprir. Lá no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel diz assim: para fazer cessar a transgressão, 1, para dar fim aos pecados, 2, para expiar a iniquidade, 3, para trazer justiça eterna, 4, para selar a visão, 5, para selar a profecia, 6, e para ungir os santos dos santos, 7. São 7 redenções que essa palavra profética vai trazer, ou seja, depois que isso acontecer, essas 7 redenções estarão realizadas. E se você ler, você vai ver que elas não aconteceram ainda. Diz cessar os pecados, expiar a iniquidade, cessar a transgressão, ou seja, essa profecia não se realizou na totalidade, porque as redenções que estão prometidas acontecerem após a realização dessa profecia ainda não aconteceram. Então a profecia ainda não se cumpriu na sua totalidade. Então lá no versículo 25, o Senhor começa a determinar os tempos que são abrangidos por essa profecia. Diz assim: sabe e entende, desde a saída para restaurar e reedificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos entender isso. É como se estivesse contando um tempo, um cronômetro ligado, e diz: desde que saiu a ordem para a reedificação de Jerusalém até o príncipe, até o ungido, vão acontecer 2 períodos. Um período de 7 semanas e um período de 62 semanas. Lembrando que as semanas são semanas de anos. O cronômetro deste tempo começa a contar quando sai a ordem para a reedificação de Jerusalém. E diz que esse período vai ser um período difícil, porque diz assim: as praças e as circunvalações, ou seja, as praças e os arredores se reedificarão, ou seja, Jerusalém vai ser reedificada, só que em tempos angustiosos. Se você observar o tempo e a história, você vai ver que isso acontece. Desde o momento em que sai a ordem para a reconstrução de Jerusalém, começa então, através de Esdras, Neemias e outros homens de Deus, a reconstruir não só a cidade, mas especialmente o templo. Leva um tempo de em torno de 49 anos, ou seja, 7 semanas de 7 anos. Ou seja, as praças, os arredores, Jerusalém é reconstruída. E depois deste tempo,
há um período como que morto para a história de Jerusalém. A Bíblia nem relata tantas coisas. No relato bíblico do Antigo Testamento, as últimas palavras, Ageu, Zacarias e Malaquias, são palavras para o tempo da reconstrução de Jerusalém. E depois há um período de silêncio, que nós chamamos de silêncio intertestamentário, em torno de 400 anos, que é exatamente essas 62 semanas previstas na profecia. Ou seja, 62 semanas vezes 7 anos, dá 434 anos. O que está dizendo aí? Esses dois períodos já aconteceram. O primeiro período de 7 semanas foi a reconstrução de Jerusalém, do templo. Depois entra no período de silêncio, de em torno de 434 anos, que são as 62 semanas, e nada acontece. Pelo contrário, Jerusalém é fustigado, o povo de Israel é perseguido, pela Pérsia já estava, depois vem a Grécia, e a Grécia faz muita coisa ali, destrói o templo, depois vem o tempo dos romanos, e aí chega o tempo do Novo Testamento, o tempo em que Jesus, o príncipe, o ungido, vem. Então esses dois períodos, 7 semanas e 62 semanas, já se cumpriram. Então agora a Bíblia fala quando vier o ungido, quando vier o príncipe. Então, nesse momento, as 69 semanas terminam. Falta uma semana, a 70ª. Agora presta atenção. A Bíblia conta que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus. Os seus discípulos começam o trabalho da igreja, mas lá em torno do ano 70, Jerusalém é atacada pelo Império Romano mais uma vez, o general Tito entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói todas as coisas, e o povo de Jerusalém então se espalha pelo mundo. Há uma diáspora, e a nação de Israel já não está mais no seu local. Então é como que o anjo viesse e parasse o cronômetro. É como se o cronômetro tivesse parado. E agora só falta a última semana, a 70ª semana, de 7 anos. Então, está prestes a acontecer, quando o Senhor então mandar o anjo soltar o cronômetro. Vamos então agora ao versículo 26 de Daniel capítulo 9, diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Presta atenção, está falando da morte de Jesus. Jesus virá, ungido, o príncipe diz, e será morto ungido, e já não estará, ou seja, assunto aos céus. Jesus, o príncipe, já não estará. E o que vai acontecer? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim, ou seja, o fim da cidade, será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Está falando exatamente sobre o que aconteceu. O povo de um príncipe, o povo que há de vir, foi quando o Império Romano veio, destrói a cidade, destrói Jerusalém, destrói o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Foi isso que aconteceu. O povo de Israel se espalha pelo mundo, e até o fim haverá guerras. Se há um povo que participa de guerras e é afrontado, é atacado, é o povo de Israel. Desolações são determinadas. Isso também já aconteceu. Depois das 62 semanas, ou seja, depois da 69ª semana, Jerusalém é destruído, o santuário é destruído e o povo se espalha. E estão em guerra, estão em perseguições até o dia de hoje. Então, se você imaginar uma linha de tempo, nós temos uma régua de 70 semanas. Nessa régua, o primeiro período já aconteceu, 7 semanas, tempo de reconstrução de Jerusalém e do templo. Depois, um outro período também acontece, 62 semanas, onde o povo de Israel não aparece muito na história, ao contrário, é perseguido. E aí há um intervalo, esse tempo para de contar. Por quê? Porque Jesus já não estará, o povo de Israel se espalha, e há um dilúvio, ou seja, há uma diáspora. Falta uma semana, ou seja, o cronômetro está parado. O tempo vai voltar a contar. E agora lá no versículo 27 fica muito claro o que vai acontecer na última semana. Diz assim, ele, ou seja, aquele destruidor, aquele príncipe que vem para destruir. Aí não está falando do Império Romano, ou não está falando de um general, ou de um rei, um imperador. Está falando de Satanás. E diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Fica muito claro pela palavra, nós entendemos que a 70ª semana é caracterizada pelo governo de Satanás,
que tem autoridade para fazer aliança com muitos. Diz, vou repetir, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele vai fazer uma aliança com muitas nações, especialmente com Israel. Só que no meio desse período diz assim, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso é muito importante, porque Israel só faz sacrifício e oferta de manjares no templo. Então, este período só pode acontecer quando o templo estiver reconstruído. Porque como é que ele vai cessar o sacrifício, cessar a oferta de manjares, se isso é feito no templo? Não tem como cessar uma coisa que não está acontecendo. Então fica muito claro que a 70ª semana, o inimigo, ou seja, aquele que está governando, Satanás, ele vai fazer aliança com todo mundo, mas na metade da semana ele vai impedir o sacrifício que é feito no templo. Então, para isso, o templo tem que ser reconstruído. Então, não é para esse templo, não é para agora. Isso só vai acontecer quando o templo de Israel estiver reconstruído. Sobre a asa da abominação virá o assolador. Ou seja, ele vai começar a assolar todos aqueles com os quais ele fez aliança, até a sua destruição que está determinada. Vamos entender então o versículo 27, resumindo. Satanás virá fazer uma aliança por 7 anos. Para que ele possa fazer aliança, ele precisa ter autoridade. Então Satanás estará governando através do anticristo. Ele vai fazer uma aliança, inclusive com Israel, especialmente com Israel. Ele vai fazer uma aliança de paz, uma aliança de bênção. Só que no meio desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele vai se revelar, ele vai arrancar a sua máscara e vai então exigir que se faça do seu jeito. Ou seja, a primeira coisa que ele vai fazer, mandar cessar o sacrifício, cessar a oferta de manjares. Como isso só acontece no templo, o templo já estará reconstruído. E aí ele domina, ele fecha o templo. E aí vem as assolações, o assolador, ou seja, Satanás então vai revelar a sua verdadeira identidade e vai assolar toda a humanidade. Isso vai acontecer até quando? Aqui diz, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, ou seja, até que Satanás seja aprisionado e lançado no lago de fogo de enxofre. Vamos resumir esse tempo da profecia de Daniel, capítulo 9. Diz o Senhor que 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém. Lembrando que a semana tem 7 anos. Vai começar essa contagem no momento em que saiu a ordem para a restauração de Jerusalém. Ali conta o primeiro período, o período de 7 semanas, 49 anos, onde o templo é restaurado, Jerusalém é restaurada, as coisas voltam a funcionar, e aí vem o segundo período de 62 anos, onde Israel fica praticamente fora da história, onde as coisas vão acontecendo. É um tempo angustioso, porque vem o Império Grego, vem o Império Romano, destruindo Jerusalém, oprimindo Jerusalém. Esse segundo período é determinado ou é finalizado quando o ungido príncipe Jesus vem. E aí diz que ele já não estará, ele vai ser morto e já não estará. E com isso conclui os 2 primeiros períodos, um total de 69 semanas. Falta um terceiro período. Só que esse terceiro período é para o povo de Israel. Como no ano 70 o povo de Israel se foi, é como se o cronômetro estivesse sendo desligado. Então estamos nesse tempo da interrupção da palavra profética das 70 semanas de Daniel. Virá a última semana, o último período, quando então Satanás, com autoridade, fará aliança com muitos por 7 anos, ou seja, por uma semana. No meio dessa semana, ele vai se revelar, diz aí, virá o assolador. E aí então ele determina o fim das ofertas de manjares, o fim dos sacrifícios, e serão 3 anos e meio de grande assolação. Até que o que está determinado sobre Satanás venha e ele seja preso e ele seja anulado de uma vez por todas. Mas agora e esse intervalinho entre o Messias, entre o ungido que foi morto e já não estará, e entre o início do governo do anticristo? Existe um tempo de parênteses, um tempo parentético, que nós chamamos o tempo da igreja.
ou seja, o tempo em que o protagonismo não está com o povo de Israel, mas o protagonismo na história e no cronograma de Deus está com a igreja. Este é o tempo que começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Ou seja, um período em que a igreja é protagonista na história. Israel deixa o protagonismo, mas continua sendo uma nação abençoada, e a igreja assume o protagonismo entre Jesus subindo, ou seja, já não estará, e entre o início do governo do anticristo. Aqui é importante nós falarmos que nesse tempo aí de arrebatamento, que a igreja começa no Pentecoste e termina no arrebatamento, esse tempo de arrebatamento há muitas controvérsias ou muitas visões diferenciadas. Alguns entendem que a igreja será arrebatada logo no primeiro momento para que o anticristo possa governar. Outros entendem que a igreja será arrebatada no meio, quando o anticristo se revelar, quando Satanás se revelar. E alguns entendem que a igreja não será arrebatada, ou seja, ela vai subir e vai voltar para governar. São os pré-tribulacionistas, os médios tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu entendo que cada um tem a sua interpretação, mas nós vamos caminhar na pré-tribulacionista, na visão pré-tribulacionista, ou seja, no nosso entendimento, o próximo evento que vai ocorrer é o arrebatamento da igreja, para que o anticristo possa governar. Não quero argumentar muito com relação a isso, porque eu entendo que quando a igreja for arrebatada, eu e você iremos. Então é mais uma discussão teológica, uma discussão de visões, né? Eu entendo que para o anticristo poder governar, a igreja não pode estar mais aqui, porque a Bíblia diz que aquele que o detém ainda está na terra, ou seja, que o Espírito Santo detém o Satanás, o anticristo, de fazer tudo o que ele quer. Hoje, por exemplo, tentam votar uma lei a favor do aborto. A igreja se levanta, intercede, luta, e há dificuldade para Satanás implantar todo o seu domínio. Lei de aborto, lei contra a família, lei contra a honra, lei contra jovens, lei contra a palavra de Deus. Eles tentam aprovar as leis e nós, orando, intercedendo com o Espírito Santo, impedimos muitas vezes Satanás de avançar. Então, por isso que eu entendo que este é o tempo de guerra para impedir que Satanás governe, e enquanto isso as pessoas possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A guerra da igreja hoje é exatamente para isso, para impedir que Satanás governe, que Satanás determine as coisas e que mais pessoas possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas vai chegar um momento que a igreja será chamada e nós vamos subir aos céus e conosco vai o Espírito Santo. E aí Satanás não tem quem o impeça. E aí sim, ele vai começar a governar, vai começar a determinar coisas, começar a fazer alianças. Agora nós vamos parar aqui. No próximo encontro nós vamos falar sobre esse período de parênteses entre a subida de Jesus e o governo do anticristo. Deus te abençoe, querido.